Seja bem-vindo a este espaço calmo. Aqui não existe pressa nem cobrança, apenas uma conversa sincera para quem está cansado, mas ainda quer continuar. Talvez você tenha chegado aqui em silêncio, procurando algo que não exige energia nem respostas, apenas presença e companhia. Esse vídeo não foi feito para te empurrar nem te julgar. Foi feito para caminhar ao seu lado enquanto você atravessa seus próprios dias. Aqui falamos sobre continuar mesmo quando a motivação some, quando a mente pesa e o corpo pede pausa. Se em algum momento você sentir vontade de apenas ouvir sem reagir, está tudo bem. Esse espaço também é para isso. Respire com calma. Fique o tempo que precisar. E permita que essas palavras te acompanhem enquanto seguimos juntos por mais um trecho. Aqui você não precisa provar nada. Apenas existir já é suficiente. Seguir sem motivação começa quando você entende que a vida real raramente oferece vontade constante. Na maior parte do tempo, o que existe é apenas a necessidade silenciosa de continuar. A motivação falha porque ela depende de emoção, e emoções oscilam. Continuar sem motivação é aprender a agir mesmo quando o coração está pesado e a mente cansada. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir algo para agir, quando na verdade agir com gentileza cria aos poucos o sentimento que parecia perdido. Existem dias em que levantar da cama não vem acompanhado de propósito claro, mas ainda assim, o simples ato de levantar já é um gesto profundo de resistência. Seguir sem motivação não é heroísmo, é sobrevivência consciente. É escolher não desistir mesmo quando tudo dentro pede pausa. Quando a motivação some, o corpo ainda pode se mover, e esse movimento pequeno sustenta o dia inteiro sem precisar de grandes razões. A ideia de esperar se sentir bem para agir cria paralisia, enquanto aceitar agir cansado cria continuidade. Você não precisa gostar do caminho para continuar andando. Precisa apenas decidir não parar completamente. A disciplina silenciosa nasce quando você aceita que alguns dias serão feitos apenas de esforço mínimo. Esforço mínimo ainda é esforço. E esforço repetido constrói estabilidade, mesmo sem entusiasmo. A motivação costuma voltar depois da ação e não antes dela. Esse detalhe muda tudo. Seguir sem motivação é reduzir expectativas. É trocar grandes metas por passos possíveis. Quando você diminui o tamanho da exigência, a chance de continuar aumenta. Não é fraqueza precisar ir devagar. Fraqueza é se abandonar por não conseguir ir rápido. A mente cansada cria histórias de incapacidade. Mas o corpo ainda pode executar pequenos gestos de cuidado. Beber água. Respirar fundo. Levantar e caminhar um pouco já são atos de continuação. Você não precisa vencer o dia inteiro. Precisa apenas atravessar a próxima hora. Pensar em sobreviver ao agora é mais leve do que tentar resolver toda a vida. A ausência de motivação não significa ausência de valor. Você continua sendo digno mesmo nos dias improdutivos. Seguir sem vontade é um sinal de compromisso com a própria existência. A constância real não é bonita nem inspiradora. Ela é silenciosa e repetitiva. É nesse silêncio que muitas vidas se sustentam. A comparação com pessoas motivadas cria culpa desnecessária. Cada pessoa carrega pesos invisíveis que alteram o ritmo da caminhada. Seguir sem motivação exige respeito pelo próprio limite. Quando você respeita seus limites, a culpa perde força. A motivação falha, mas o cuidado pode permanecer.
Você pode não sentir esperança hoje, mas ainda pode agir como alguém que não quer se perder. Continuar sem sentir nada ainda é continuar. E continuar já é suficiente por agora. A motivação é tratada como combustível principal da vida, mas na prática ela é instável e é emocional. Depender dela é aceitar parar sempre que o cansaço aparece. Quando você entende que a motivação não é confiável, começa a construir algo mais sólido, baseado em compromisso mínimo e continuidade possível. Seguir sem motivação exige abandonar a ideia de intensidade constante e aceitar uma constância mais humana, imperfeita e silenciosa. A rotina emocional não nasce do entusiasmo. Ela nasce da repetição de pequenos gestos feitos mesmo sem vontade. Criar rotina não significa rigidez, significa oferecer previsibilidade ao corpo quando a mente está confusa. O cérebro cansado responde melhor a ações simples e conhecidas do que a decisões complexas. Por isso, continuar sem motivação começa ao reduzir escolhas e não ao criar grandes planos. Acordar no mesmo horário, comer algo simples. Sensação de chão, né? Essa sensação de chão diminui a ansiedade e torna o dia menos ameaçador. Você não precisa organizar toda a vida, precisa apenas manter alguns pontos estáveis. A estabilidade mínima sustenta você enquanto o resto oscila. Forçar produtividade quando não há energia gera mais afastamento interno. Continuar não é se violentar, é se manter em movimento respeitando o limite atual. Existe diferença entre disciplina e autoagressão. Disciplina cuida, autoagressão cobra. Quando você age com cuidado, o corpo colabora mais. A exaustão profunda não pede motivação, pede permissão para ir devagar. Ir devagar não significa parar, significa adaptar o ritmo. Muitas desistências acontecem porque a pessoa exige de si o mesmo desempenho de fases melhores. Cada fase pede uma estratégia diferente. Aceitar isso é maturidade emocional. Seguir sem motivação também exige abandonar a culpa por não sentir entusiasmo. Culpa consome a pouca energia que ainda existe. Você não precisa se justificar por estar cansado. Cansaço não é falha de caráter. É resposta do corpo a excesso de carga. Continuar com gentileza preserva energia. Gentileza interna sustenta mais do que cobrança. Quando você troca frases duras por frases possíveis, a mente relaxa um pouco. Eu faço o que dá hoje é mais eficiente do que eu deveria fazer mais. O deveria paralisa. O possível movimenta. Seguir sem motivação é viver no possível sem se diminuir. É aceitar que hoje não é o melhor dia, mas ainda é um dia. E esse dia pode ser atravessado com dignidade. A dignidade não está no desempenho. Está na forma como você se trata. Quando você se trata com respeito mesmo sem motivação, algo começa a se reorganizar por dentro. Esse processo é lento e quase invisível. Mas ele funciona. Existem dias em que não há tristeza clara nem esperança visível. Apenas um vazio silencioso que torna cada ação pesada e sem sentido aparente. Continuar em meio ao vazio exige aceitar que nem sempre haverá emoção guiando o caminho. Às vezes, só existe a decisão fria de não parar. O vazio não é ausência de valor. É sinal de sobrecarga emocional prolongada que anestesia sentimentos para proteger. Quando tudo parece sem sentido,
O erro comum é buscar grandes respostas, quando, na verdade, o corpo pede apenas presença simples. Ficar presente não significa gostar do momento, significa não fugir completamente dele. A fuga constante aumenta o vazio porque impede qualquer forma de reconexão interna. Seguir mesmo vazio é permanecer em contato mínimo com a vida. Contato mínimo pode ser ouvir um som familiar, sentir a respiração tocar algo sólido. Esses gestos pequenos lembram ao corpo que ele ainda está aqui. A mente vazia costuma dizer que nada importa, mas essa é uma conclusão temporária criada pelo cansaço. Você não precisa concordar com todos os pensamentos que surgem. Pensamentos não são ordens, são sinais de exaustão. Continuar sem sentido não exige acreditar no futuro, exige apenas não fechar a porta. Manter a porta aberta já é um ato de esperança, mesmo que inconsciente. O vazio não define quem você é, define o que você está atravessando. Confundir estado com identidade gera sofrimento desnecessário. Você não é vazio, você está vazio agora. E estados mudam mesmo quando parecem permanentes. Seguir em dias vazios é reduzir ainda mais as exigências. O dia não precisa ser produtivo, precisa ser atravessável. Atravessar já é vitória silenciosa. Muitos desistem porque acreditam que continuar exige força emocional constante. Na realidade, continuar exige apenas não se abandonar. Não se abandonar pode ser feito mesmo sem sentir nada. Você pode cuidar de si mesmo sem sentir amor próprio. O cuidado pode vir antes do sentimento. Assim como a ação vem antes da motivação. Aos poucos, o vazio começa a perder força. Não porque você resolveu tudo, mas porque você permaneceu. Permanecer transforma mais do que lutar. A luta constante cansa. A permanência silenciosa sustenta. Seguir mesmo vazio é confiar que algo pode mudar sem saber quando. Essa confiança não precisa ser sentida. Ela pode ser apenas escolhida. Escolher ficar mesmo sem vontade muda o curso da história, mesmo que agora não pareça. O diálogo interno nos dias sem motivação costuma ser duro, impaciente e acusatório. Essas vozes internas não ajudam a continuar, apenas aumentam o peso. Aprender a seguir mesmo cansado exige observar a forma como você fala consigo nos momentos difíceis. Muitas pessoas acreditam que se cobrar é necessário para não desistir, quando na verdade a cobrança excessiva acelera o esgotamento. A mente cansada interpreta a cobrança como ameaça e responde com paralisia. Quando você se ataca internamente, o corpo entende que não há segurança. Sem sensação de segurança, a continuidade se torna mais difícil. Seguir sem motivação começa ao trocar frases internas duras por frases neutras e possíveis. Frases neutras não precisam ser positivas, precisam apenas não machucar. Dizer: estou fazendo o que consigo agora é mais sustentável do que dizer: eu deveria ser melhor. O tom importa mais do que o conteúdo. A forma como você se trata determina se o dia será atravessável. Ser suporte para si mesmo não significa se acomodar. Significa criar base para continuar. Ninguém continua sob ataque constante. A autocompaixão não enfraquece. Ela estabiliza. Estabilidade permite movimento. Quando você se permite errar, sem se destruir, o medo diminui. Com menos medo, o corpo coopera mais. Seguir mesmo sem motivação exige paciência com o próprio ritmo. Comparar seu ritmo com o de outras pessoas cria um conflito interno desnecessário. Cada pessoa continua com os recursos que tem no momento.
Aceitar isso reduz a luta interna. Menos luta interna, sobra energia para continuar. Você não precisa ser seu inimigo para avançar. Ser seu aliado é mais eficiente. A mente aprende com repetição. Quando você repete gentileza interna, ela começa a substituir o ataque automático. Esse processo é lento e muitas vezes imperceptível, mas ele muda profundamente a experiência de existir. Continuar sem motivação fica menos pesado quando você para de se empurrar e começa a se sustentar. Sustentar não é empurrar. Sustentar é permanecer junto. E permanecer junto de si mesmo muda tudo. Quando o corpo está exausto, a mente tende a interpretar tudo como mais difícil do que realmente é. O cansaço físico distorce pensamentos e aumenta a sensação de incapacidade. Continuar sem motivação passa necessariamente por escutar o corpo e não apenas a mente. Ignorar sinais de exaustão transforma pequenos desafios em obstáculos gigantes. O corpo cansado não pede motivação. Ele pede cuidado básico e ritmo ajustado. Dormir mal, se alimentar mal e viver em tensão constante enfraquece qualquer tentativa de seguir. Às vezes, a falta de motivação é apenas falta de descanso acumulada. Respeitar limites não significa desistir, significa evitar o colapso. Colapsos interrompem caminhos, pausas conscientes preservam a continuidade. Seguir mesmo cansado exige reduzir o peso das tarefas e não aumentar a cobrança. Diminuir o volume do dia torna possível atravessá-lo. O corpo responde melhor à gentileza do que à exigência. Caminhar um pouco, alongar, respirar profundamente já altera o estado interno. Esses gestos simples não resolvem a vida, mas criam espaço interno. Espaço interno permite escolha. Sem espaço, tudo vira reação automática. Continuar sem motivação também envolve aceitar que alguns dias serão lentos. Lentidão não é fracasso, é adaptação. O ritmo certo é aquele que permite continuar amanhã. Forçar hoje pode impedir o amanhã. Pensar a longo prazo muda a relação com o esforço. Você não precisa vencer hoje, precisa se preservar. Preservar é um ato de responsabilidade consigo. Quando você se preserva, você honra a própria existência. A exaustão profunda pede menos metas e mais presença. Presença corporal ajuda a mente a se acalmar. Corpo e mente não são separados. Cuidar de um sustenta o outro. Continuar mesmo sem motivação exige essa integração. Quando o corpo sente segurança, a mente reduz o peso. Com menos peso, continuar se torna possível. Mesmo que ainda não seja fácil. Existem períodos em que os dias parecem iguais, e a sensação de estagnação faz acreditar que nada está avançando. Essa repetição silenciosa costuma minar a vontade de continuar a vontade. Seguir mesmo quando nada parece mudar exige compreender que processos lentos não oferecem sinais claros de progresso. A mente busca novidades para se sentir viva, mas a vida real avança em pequenos ajustes quase invisíveis. Dias repetitivos não significam dias inúteis. Eles constroem base mesmo quando não oferecem emoção. Continuar em ciclos longos de repetição exige confiar no acúmulo silencioso. O que se repete cria estrutura. Estrutura sustenta você quando a motivação falha. Muitas transformações acontecem sem que você perceba no momento. A mente só reconhece mudança quando ela já aconteceu. Por isso, confiar no processo lento é um exercício de paciência interna.
A impaciência cria vontade de abandonar. A paciência cria continuidade. Seguir mesmo sem sinais externos de melhora exige compromisso com o agora. O agora repetido também tem valor. Você não precisa sentir progresso para estar progredindo. A vida não se move em linha reta. Ela se move em espirais sutis. Voltar a pontos parecidos não significa regredir. Significa aprofundar. Cada repetição carrega um aprendizado diferente. Mesmo que você não perceba conscientemente. Continuar em dias iguais é escolher permanecer mesmo sem recompensa emocional. Essa escolha fortalece mais do que dias fáceis. A força verdadeira se constrói quando ninguém está olhando. Quando não há aplauso nem validação. Seguir mesmo assim cria solidez interna. Solidez não faz barulho, mas sustenta. Confiar no processo lento é aceitar que nem tudo precisa ser sentido para ser real. Muitas mudanças acontecem enquanto você apenas vive. E viver mesmo sem motivação já é parte do caminho. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração, dizia que quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Seguir sem motivação muitas vezes nasce dessa mudança silenciosa. Frankl explicava que o sentido não aparece antes da caminhada. Ele se revela enquanto a pessoa continua mesmo sofrendo. Seguir sem motivação não é sentir propósito. É agir como alguém que acredita que o propósito pode surgir depois. Carl Jung afirmava que aquilo que mais evitamos encarar acaba controlando nossa vida. Continuar mesmo cansado é parar de fugir do próprio estado interno. Para Jung, a integração da sombra exige presença e paciência. Abandonar a si mesmo apenas fortalece o conflito interno. Continuar sem motivação é um ato de integração, não de negação. O psiquiatra brasileiro Augusto Curry fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Quando a mente não desacelera, o corpo entra em exaustão emocional profunda. Segundo Curry, aprender a desacelerar não é luxo, é sobrevivência psicológica. Seguir mesmo sem motivação exige reduzir estímulos internos e externos. Menos cobrança, menos comparação, menos ruído. Friedrich Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como, mas ele também reconhecia que o porquê nem sempre está claro. Às vezes, o porquê não aparece como ideia, mas como decisão de continuar. Continuar sem motivação é escolher existir mesmo sem resposta. Nietzsche falava da força de afirmar a vida mesmo em sua dureza. Essa afirmação não é entusiasmo, é resistência. O psiquiatra Donald Winnicott falava sobre a importância de um ambiente suficientemente bom. Quando o mundo falha, precisamos aprender a ser esse ambiente para nós mesmos. Seguir sem motivação é criar um ambiente interno menos hostil, menos exigente, mais sustentador. Quando você se torna esse espaço seguro interno, continuar deixa de ser uma luta constante e passa a ser uma permanência possível. Existem momentos em que a vida não parece triste nem feliz, apenas opaca. Essa perda de brilho não significa fracasso. Significa desgaste acumulado. Continuar quando a vida perde o brilho exige aceitar que nem toda fase será luminosa ou significativa. A psicologia existencial ensina que o vazio não é um erro a ser corrigido, mas um espaço a ser atravessado. Viktor Frankl afirmava que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido, mas ele também reconhecia que esse sentido pode demorar.
Enquanto o sentido não aparece, continuar se torna um ato de responsabilidade consigo. Responsabilidade emocional não é se cobrar, é não se abandonar. Continuar sem motivação é assumir o compromisso de cuidar da própria existência, mesmo quando ela não oferece recompensa emocional. O sofrimento existencial surge quando a pessoa perde a sensação de direção, mas não perde a necessidade de continuar. Essa tensão interna cansa profundamente. Muitos desistem não por falta de força, mas por excesso de peso psicológico. Reduzir esse peso começa ao parar de exigir que a vida faça sentido o tempo todo. A vida pode ser apenas vivida por um tempo. Viver sem brilho ainda é viver. E viver mantém abertas as possibilidades futuras. O filósofo Albert Camus dizia que o verdadeiro ato de revolta é continuar vivendo mesmo quando o mundo parece absurdo. Essa revolta não é barulhenta, é silenciosa e diária. Continuar sem motivação é uma forma de revolta íntima contra o vazio. Não uma revolta agressiva, mas persistente. Camus falava sobre imaginar Sísifo feliz, não porque a pedra era leve, mas porque ele escolheu continuar empurrando. Essa escolha transforma a experiência. Não elimina o peso, mas muda a relação com ele. Seguir mesmo sem motivação é aceitar carregar a pedra por hoje, sem exigir que ela desapareça. A responsabilidade emocional também envolve reconhecer quando pedir ajuda. Continuar não precisa ser solitário. Buscar apoio não é sinal de fraqueza. É estratégia de continuidade. A vida não foi feita para ser suportada sozinho. E reconhecer isso também é maturidade. Continuar mesmo quando o brilho some mantém viva a chance de que ele retorne. Mesmo que em outra forma. Continuar como escolha consciente nasce quando você entende que nem sempre haverá clareza emocional. E mesmo assim a decisão de permanecer pode ser tomada com lucidez. Viktor Frankl afirmava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora a liberdade de escolher continuar mesmo quando tudo dentro está cansado. Essa escolha não elimina a dor, mas devolve autoria sobre a própria existência. Quando você escolhe continuar você, deixa de ser apenas levado pelas circunstâncias. Albert Camus via a continuidade como um ato de lucidez diante do absurdo. Viver sem garantias ainda assim era para ele uma forma profunda de afirmação. Seguir sem motivação é aceitar que a vida não promete sentido imediato, mas ainda assim merece presença. A lucidez não exige esperança intensa, exige honestidade com o momento. Você pode olhar para o peso e ainda decidir carregar. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Continuar consciente evita que o cansaço decida por você. A integração do sofrimento acontece quando ele é reconhecido e não reprimido. Seguir mesmo cansado é reconhecer a dor sem permitir que ela conduza sozinha. A escolha consciente não é dramática, é cotidiana. Ela acontece quando você levanta mesmo sem vontade, quando cuida do corpo mesmo sem entusiasmo, quando permanece mesmo sem resposta. A continuidade constrói sentido depois do movimento. O sentido raramente vem antes. Ele surge como consequência de permanecer. Continuar sem motivação é construir significado com o próprio passo, mesmo quando o caminho não oferece sinais. A maturidade emocional surge quando você entende que não precisa gostar do processo para respeitá-lo. Respeitar o processo é não se abandonar.
Essa escolha repetida diariamente molda quem você se torna, não de forma espetacular, mas sólida. A solidez não elimina o sofrimento, mas impede que ele destrua tudo. Continuar como escolha consciente transforma a relação com a vida. Ela deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você atravessa, mesmo cansado, mesmo vazio, mesmo sem motivação. Se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, talvez não esteja procurando respostas rápidas, mas apenas um lugar seguro para continuar respirando e existindo por mais um tempo. Continuar mesmo sem motivação não transforma a vida de forma imediata, mas preserva algo essencial, que é a possibilidade de mudança. Viktor Frankl nos lembrava que, enquanto há vida, há possibilidade de sentido, mesmo quando esse sentido ainda não pode ser sentido. Albert Camus mostrou que viver apesar do peso já é um ato profundo de coragem silenciosa. Carl Jung dizia que o processo de se tornar quem somos exige atravessar partes difíceis, sem fugir delas. Esses pensadores não romantizavam o sofrimento. Eles reconheciam que continuar muitas vezes é a única escolha disponível. Se você está ouvindo isso cansado, saiba que o cansaço não diminui seu valor. Você não precisa se sentir forte para continuar. Você não precisa se sentir confiante para permanecer. Você só precisa não se abandonar. Continuar pode ser simples como respirar mais uma vez, como atravessar mais uma hora, como escolher não fechar a porta hoje. A vida não exige pressa. Ela exige presença possível. Mesmo que mínima, mesmo que silenciosa, mesmo que imperfeita. Seguir sem motivação é um pacto íntimo de cuidado consigo. É dizer para si mesmo: eu fico, eu continuo, eu atravesso. Mesmo sem garantias, mesmo sem brilho, mesmo sem respostas. Se essas palavras te acompanharam até aqui, te convido a permanecer também nesse espaço. Se inscreva no canal e permita que esse conteúdo continue te acompanhando em noites difíceis e dias silenciosos. Aqui não prometemos cura rápida nem frases prontas. Prometemos presença, reflexão e continuidade possível. Como diria Sêneca, a vida não é curta, nós é que muitas vezes desistimos cedo demais. Ficar é um ato profundo. Continuar é suficiente. E hoje isso basta.